Boa tarde. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma denúncia. A gente está acostumado a ver maus tratos em animais domésticos como cães e gatos. E hoje nós vamos estar passando para vocês uma matéria sensacional de maus tratos com algumas outras espécies de animais domésticos ou domesticados que pode estar acontecendo, que aconteceu aqui na cidade de Santos e pode estar acontecendo em algumas outras cidades aqui da Baixada e também do estado de São Paulo. Tá? Foi uma denúncia pela Coordenadoria de Proteção à Vida Animal. Está aqui comigo a doutora Paloma Paim, veterinária lá da Coordenadoria de Defesa da Vida Animal, ligada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui de Santos. E a Paloma vai passar para nós como que se originou essa denúncia, o que aconteceu, toda essa força-tarefa que foi montada, né, Paloma? E inclusive com todos os detalhes do que aconteceu nessa operação, que foi mantida por vários dias, né, algumas semanas em sigilo. Então, quer dizer, era uma força-tarefa, uma ação toda em conjunta com vários órgãos e que resultou nessa apreensão desses animais que vocês vão estar vendo com a gente. Paloma, passa pra gente como se originou a denúncia, quando você acompanhou até a apreensão e os órgãos que estavam envolvidos e de que forma que foi feita essa apreensão? Então, na verdade, esse estabelecimento, ele já vem nos olhos da Codevida já há bastante tempo. Existem denúncias desde 2009 e a denúncia que originou nessa força-tarefa aconteceu em junho. E aí a Codevida, como existem outras espécies, inclusive é um estabelecimento que vende animais silvestres, além de cães, gatos e os domesticados, né, as galinhas, os galos, os porcos, a Codevida entrou em contato com o IBAMA, para que o IBAMA fizesse a parte dos animais sob jurisdição deles, né, e junto à Polícia Federal, para que está sempre junto com o IBAMA nessas ações. E como eles tinham um problema relacionado à parte financeira, foi a Secretaria Municipal de Finanças também lá. Parece que eles tinham problema com o alvará, não tinha nota fiscal de nenhum animal. Então, tudo isso foi organizado previamente, muito bem organizado, para não correr, e com poucas pessoas de cada lugar sabendo disso, para que não vazasse essa informação, o dono não fosse avisado, que ele poderia ter tirado todos os animais de lá antes da nossa ação, né? Aí lá, então, estavam envolvidos IBAMA, Polícia Federal, Coordenadoria de Proteção à Vida Animal e a Secretaria de Finanças do município de Santos. Então, quer dizer, cada órgão cuidou da parte que lhe era a sua competência e aí foi montada essa força-tarefa. E aí, no que dia que foi mesmo? Foi na quarta-feira, dia... 28? 28. Último dia 28 de novembro. E aí, quando vocês chegaram lá no local, todas as equipes de todos esses órgãos juntos, o que vocês encontraram lá? O primeiro que chegou lá foi o IBAMA. A Polícia Federal teria que ser a primeira a entrar. A gente não podia entrar até por segurança, né? Sim. Então, a Polícia Federal chegou, contatou a gente chegamos a coordenadora, né, a Leila Abreu, e as 4 veterinárias, o fiscal ambiental e o motorista, né, que encaminhou a gente para lá. Chegamos lá, logo que a gente, no piso térreo, já foi muito horrível as imagens que a gente viu. Então, peixes mortos dentro do aquário, sem comida, os ratinhos, porquinhos da Índia, hamster, estavam em gaiolas que eram vidros, tudo fechado, e para que iluminasse lá dentro, eles deixavam uma lâmpada e ficava um fio desencapado lá dentro. Tanto que quando uma das veterinárias, a doutora Larissa, foi pegar um animal lá de dentro, ela tomou um choque. Tomou um choque. E aí ela falou, então assim, com certeza eles tomavam choques constantemente. Né? Isso foi o primeiro setor. Quando a gente chegou na parte das aves, acredito que ele tenha tido tempo até de tirar alguns animais, que tinham algumas gaiolas com água, comida e vazia, né? Então, acho que parte dos animais ele tirou. Mas a gente encontrava alguns passarinhos que acho que até depois você viu nas gaiolas, que tinham espécies muito diferentes dentro das outras e estavam juntos. E superpopulação, eles se machucavam, arrancavam as penas uns dos outros. Muitos animais doentes. Alguns com... Isso no primeiro andar ainda, viu, gente? Alguns com uns probleminhas nos pezinhos, né? Que ainda, você que tem mais experiência com as aves, nos informou que era porque não tinha puleiro.
Então eles andavam no chão, sobre as próprias fezes. E aí tinha um cantinho no meio desse primeiro andar, que era uma coisa horrorosa, umas gaiolas chumbadas na parede, com as galinhas, assim, praticamente sem circulação de ar, até que subimos a escada e chegamos no sótão. Quando a gente chegou lá, as teias de aranha encostavam na nossa cabeça, o chão era forrado de fezes de aves, tinha galos em gaiolas, cada um em uma gaiola, sem água, sem comida, com uns 3 dedos de fezes, pisando em cima dessas fezes. Então, assim, foi uma situação muito triste, muito feio, nojento. Lá ficava o banheiro do funcionário. Na hora que a gente viu os banheiros dos funcionários, a gente já sabia que o negócio já ia ser feio. A gente até, depois, eu e as outras 6 veterinárias, a gente relembrando que a primeira barata que a gente viu no chão, as 4 gritaram. Depois, passava barata no nosso pé, rato na parede, a gente abria a gaiola para pegar um galo, tinha ninho de rato lá dentro. A gente já nem ligava mais, porque a gente estava tão desesperada de tirar aqueles animais daquela situação, exatamente, que a gente já não pensava mais na gente. Que nem a Paloma falou, por um pouco de experiência que eu tenho com aves, a gente foi contactado pelo pessoal lá, os nossos colegas lá da Codevida, pela coordenadora, para a gente estar acompanhando, a gente acompanhou o transporte e até a soltura dos animais numa cidade que a gente vai manter o nome em sigilo, mas foi uma viagem longa. Eu particularmente só não participei da apreensão em si. Mas isso que a Paloma falou é verdade. Eram gaiolas que não tinham nenhum puleiro. As aves, os periquito australiano, manon, calafate, tudo acostumado a viver no fundo da gaiola, tudo com os pés e as pontas das asas, a cauda, tudo sujo de fezes, porque o animal nunca tinha visto um puleiro. E a hora que nós começamos a colocar puleiro lá, que lotou o centro cirúrgico lá da coordenadoria com essas aves pequenas. E a hora que nós começamos a desmontar, quebrar de uma gaiola para outra, quebrando uma gaiola para pôr puleiro nas outras, foi a felicidade deles subirem num puleiro. Como foi a felicidade também da soltura das aves maiores lá no local da soltura, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Agora explica pra gente, Paloma, depois que foram apreendidos, foram transportados, e aí logo já se iniciou o transporte, como é que a gente fez? Então, na verdade, a gente primeiro levou eles para a Codevida, porque a gente estava... Uma que estava muito quente para viajar naquele dia, né? Porque era meio da tarde. E a gente estava muito preocupada com os animais sem água e sem comida há tanto tempo. Então a gente comprou milho, quirera para dar para os galos, para as galinhas. Compramos ração para os hamsters, para os coelhos. E os porcos foi uma coisa absurda, assim, também lembrar dessa imagem. Também. Tinha porco a gente não dá pra gente falar todas as espécies que tinham, mas por isso que a gente falou das aves grandes, das aves pequenas, mas dentro das aves grandes tinha pato, marreco, fazão, peru, coelho, coelhinho da Índia, galinha de vários tipos, de vários tamanhos, de várias espécies diferentes, pássaros de várias espécies diferentes, calopsita, hamster. E aí foi o que a Paloma lembrou também. Tinham 3 leitãozinhos, né? 3 porquinhos. E aí assim, a gente pegou comida para todos e os leitõezinhos, eles estavam tão desesperados de fome que a gente nem esperou chegar a comida. A gente pegou eles, colocou num cercadinho e ofereceu ração. E eles comeram desesperadamente, muita fome. Beberam muita água, que estavam com muita sede, e aí a gente quando foi jogando os milhos e a quirera no caminhão, emocionou até os veterinários, né? Eu particularmente falei para elas que eu dificilmente nessa vida nossa, que a gente já está cansado de ver tantos maus tratos, a gente se emociona por algumas coisas. Mas esse caso em específico foi o que eu falei para vocês. São maus tratos a várias espécies de animais numa única situação, num único local. E aí depois desses animais, a gente teve que alimentar todos eles, porque nós abortamos a ação que tinha de transporte deles ainda no dia 28, né? Devido ao calor, e nós saímos na madrugada do dia 28 para o dia 29, saímos aqui à noite, no começo do dia 29, e chegamos ao local, que era o local para ser soltos os animais, essas aves grandes, né? As aves pequenas foram encaminhadas para um outro local. E aí foi uma outra emoção, né, Paloma? Que foi soltar esses animais no local onde eles estão. É uma chácara muito grande, só tem animais lá provenientes de maus tratos. É um local já, a gente chama entre nós de santuário, né? Porque é um local que são só levados animais vítimas de maus tratos. E a gente viu lá, a gente até se surpreendeu
de animais que quando foram soltos não sabiam ainda o que fazer, né? Alguns galos não sabiam o que fazer e voltaram para dentro da gaiola. Eu ainda falei para um dos funcionários da Codevida, eu falei, faltou um para você soltar. Ele falou assim, não, eu soltei, ele voltou para dentro da gaiola. Quer dizer, o animal nunca tinha visto o tamanho local que ele podia correr, brincar na vida, viver feliz da vida, né? E acabou voltando, né, por estresse, por medo, voltou para dentro da gaiola. Mas, Paloma, a gente tem imagens da soltura dos animais e passa pra gente também, assim, o que você viu durante essa tarefa todinha, essa força-tarefa, essa ação toda, né? Agora, nesse ponto específico, que seria na soltura deles, soltando eles num local seguro, bom, grande, que era o local que eles deviam estar e não estar em gaiolas para serem vendidos para seres humanos, né, para embelezamento e às vezes até para outros tipos de situações, né, que não vêm ao caso. Então, na verdade, é uma sensação de que a gente fez alguma coisa para o mundo, né? Pelo menos para esses bichinhos a gente fez. E a gente observava muito os galos velhos, né? Que a gente... Por que tinha galos velhos lá? Uma das suspeitas até que, de repente, ele vendesse para casas de candomblé, né, para fazer macumba. Para culto religioso, alguma coisa desse tipo. Mas na hora que soltou esses bichinhos aí, eles não sabiam para onde correr mesmo. Foi muita emoção, muita emoção. Os porquinhos, esse cachorrinho ajudava na hora que a gente soltou o galo, porque eram muitos galos. E galo, quando a gente solta, começam a brigar, né? Esse era um cachorrinho que ajudava a gente a separar os galos quando começavam a brigar. Era da turma do Deixa Disso, ele. Então, a gente está vendo imagens aqui da soltura dos animais. Ó, acabou de amanhecer o dia. Nós chegamos lá por volta das 5 horas da manhã, né? E só fomos soltar a hora que começar a soltura dos animais, na hora que o dia amanheceu mesmo. Né? E aí a gente está vendo aí vários animais soltos, de várias espécies diferentes, que nem vocês estão vendo. O local é muito grande, né, Paloma? É um local, realmente é um santuário. É lindo, com pessoas lindas para cuidar deles, pessoas com coração enorme, que adoram bicho, sabem manipulá-los. Na hora que a gente ficou até com um pouquinho de medo, vamos colocar um galo em cada lugar, quando a gente viu que era muito galo, não teve essa opção. Pouco lugar para muito galo, né? Era pouco lugar para muito galo. Aí não teve essa opção, aí a opção foi soltar todo mundo. Eles brigaram um pouco e depois nem ligaram, já foram curtir, pisar no chão. Bom, Paloma, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade que a Codevida proporcionou a mim, eu, Emerson Garcia, de estar participando dessa ação. Na realidade, eu não gostaria de estar participando de uma situação dessa. A gente gostaria de ser chamado para assuntos mais light, vamos dizer assim, né? Assuntos mais agradáveis, não um assunto desse. Mas é que se tornou agradável depois, quando a gente foi soltar esses animais. Gostaria muito mesmo de agradecer toda a equipe de veterinários, tratadores, os motoristas lá da coordenadoria, a coordenadora Leila Abreu, né? E gostaria também de agradecer todos os outros órgãos envolvidos também, o IBAMA, tá? A Polícia Federal e também o pessoal da Secretaria de Finanças que estava nessa ação também. Obrigado, viu, Paloma? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Valeu mesmo.